Saudações cristãs a todos. Mais uma vez nós se aproximamos através desse contato, justamente para trazer um conhecimento sobre o que é a vida, né? Porque a vida sempre é Deus, não tem vida fora de Deus de maneira nenhuma. Deus, que é o autor, é o criador da vida, o doador da vida, é Deus. Então por isso que é muito difícil, impossível de encontrar vida fora de Deus. Nós estamos passando essa semana, não sei se esse vídeo vai chegar a tempo para você, mas essa semana que se encerrou agora dessa feriado, Sexta-feira Santa, e então a gente depara com algumas matérias, algumas coisas descrevendo sobre a religião. E é um fato que a Veja sempre me traz todo ano, seria uma matéria sobre a religião, sobre o fato, os acontecimentos, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a matéria dessa semana, né, que está iniciando, e então ela traz um comentário inicial que me chama justamente a atenção. Eu acho interessante, né, o interesse que as pessoas têm pela religião. É lamentável que a religião não leva a pessoa a nada de maneira nenhuma. Aí está aqui a matéria, começa assim: moral sem Deus. Aí você vira uma página e aí começa justamente a matéria. E o início dessa matéria, no primeiro parágrafo, diz assim: desde o século XIX tem havido uma grande generalizada de que o avanço da sociedade industrial traria em seu bojo o fim da religião. Isso não aconteceu. A religião continua sendo um dos aspectos mais importantes da vida humana no século XXI. Bonito o primeiro parágrafo. As pessoas pensam que podia acabar com a religião, então não tem como. Porque a gente parte do princípio de que o homem é a criação de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele colocou a imagem e a semelhança dele no homem. Então nós carregamos justamente a imagem e semelhança de Deus, independente do seu credo religioso. Tanto o homem, de forma universal, ou tanto o homem ou a mulher, os dois carregam justamente a imagem de Deus. Dentro dessa imagem de Deus que nós carregamos, e então Deus coloca no coração do homem, do seu ser criado, Ele coloca a eternidade. Então, quando você depara com a sua dificuldade no dia a dia, mesmo que você não seja uma pessoa assídua, né, na sua religiosidade, não é assídua, mas quando as coisas apertam para o lado do ser humano, qual o clamor dentro do coração? Ah, meu Deus, isso foi um milagre. Se Deus não fizesse isso por mim, eu não sei o que aconteceria. E ela não é uma assídua frequentadora de uma religião. Ela diz que tem uma religião, mas por quê? A eternidade está no coração do homem. Porque não existe o homem, a existência do homem sem Deus é uma existência falida. Ele é tomado justamente pelas adversidades justamente do mundo. Então por isso que ele não vê sua dificuldade. Então por isso que ele ao mesmo tempo, vamos dizer isso assim na prática, ao mesmo tempo que ele pode estar alegre aqui agora, daqui a pouco ele não tem mais o sentido de humor, de alegria de maneira nenhuma. Se você fala alguma coisa com alguém que ele justamente se contraria, ele se emburrece, se fecha, se encapuza em si mesmo. A partir daquele momento, mesmo o outro semelhante vindo ao seu encontro, que não participou nada daquilo, ele conversa de uma maneira fria, ele cumprimenta a pessoa da maneira fria. Então você vê que a necessidade que o homem tem de Deus é muito grande, só que ele tem uma dificuldade de se aproximar de Deus. Por quê? Porque nós nascemos com a natureza, todo ser humano nasce com a natureza inimiga de Deus. E não pode ser sujeito a Deus de maneira nenhuma. Então essa é a dificuldade. Então dessa dificuldade, ou tendo a necessidade do meio de Deus, então se criou esse monte de religião no mundo inteiro. Uns mais fanáticos, outros menos fanáticos, uns mais se dedicados, outros menos se dedicados. Então isso aconteceu tudo. E você olhando para esse pantanal universal, o que acontece? Você não viu mudança nenhuma no ser humano. Houve mudança.
o homem continua indo ser bravo, estúpido, entendeu? Que não tem domínio justamente sobre as suas fraquezas, sobre as suas fragilidades. Então, por isso que nos vídeos anteriores que nós conversamos, você viu, deu um exemplo do Lava Jato. Que é para a gente se conscientizar disso. Você olha, eu só vou repetir rapidamente para você entender, aí você olha como tem saído a cada dia notícia de prisões, e ameaça de prisões, de tudo, tem tudo escrito dentro da imprensa, aí você fala, poxa, um homem como é que faz isso? O cara é dentro da empresa, é fazendeiro, é isso, está lá como deputado, como senador, como presidente da República, e como é que ele consegue meter a mão no erário público? Como é que ele consegue justamente fazer isso? Ele não tem domínio sobre a fraqueza dele. Como eu falei, a avareza é maior do que o homem. Ele, para vencer isso, ele depende do relacionamento dele com Deus. Se ele não tem um relacionamento com Deus, e tem um relacionamento com a religião, ele continua sendo dominado, escravizado pelo mal. É isso que é o objetivo, a gente está sempre aí conversando com vocês, que é para despertar, é justamente essa realidade, essa verdade, justamente em cada um de nós. Então, quando a revista Veja traz essa matéria, que a religião não deu para ser destruída com o crescimento do desenvolvimento industrial, ela cresce a cada dia em pleno século XXI, porque quanto o tempo vai passando, quanto mais nós vamos se aproximando, os séculos vão aumentando de vivência neste mundo, então o sofrimento é maior da humanidade. A humanidade vem sofrendo muito, angustiada, aflita, porque não tem resposta para nada. Eles tentam, como é que se diz, dar um resultado paliativo, pintar de uma forma, pelo conhecimento intelectual que eles têm, mas não tem um entendimento espiritual das coisas. Porque tudo que acontece no mundo, tudo no mundo acontece, é uma questão espiritual. E não tem como ninguém neste mundo resolver, a não ser aquele que tem entendimento espiritual. Então ele sabe justamente administrar os seus conflitos interiores sem prejudicar o próximo, como é o caso desses escândalos lá em Brasília, e os escândalos das prefeituras no interior do país. E você vê aí uma população lamentável, tem necessidade disso, daquilo, e você vê as pessoas metendo a mão, e o pior é que eles não usufruem disso de maneira nenhuma. Você vê que é uma força demoníaca que eles não usufruem de maneira nenhuma. É uma enganação, leva dinheiro para fora, leva dinheiro não sei para onde, pensando que um dia eles nunca vão morrer, nunca vão perder. Aí quando chega no seu último dia de comunicação com este mundo, aí você vai no enterro, você vai no velório da pessoa. Aí você não vê ninguém transportando nada para o mundo que ele vai. Porque nada pertence a ele. Por isso que ele não leva nada desse mundo, porque nada é dele. Nada é do homem. A terra e a plenitude pertence tudo a Deus. Por isso que o homem não leva nada. O homem só leva, ele só pode levar as suas ações. Se as ações dele for boas, no dia que ele for avaliado, então ele tem justamente uma esperança grande. Se as ações dele neste mundo não forem boas, entendeu? Pesa mais que como é que se diz, as suas ações, pesa mais que as boas, então ele passa a ter um estado terrível daí para frente. E chamando você para estar conosco aí no próximo encontro, que nós vamos definir toda essa situação do ser humano, para ver se nós enxergamos um caminho justamente elevado, um caminho que nós possamos justamente formar em nós um ser real, um ser verdadeiro, para o qual nós fomos criados pelo Pai Maior. Um abraço, eu gostaria que você compartilhasse isso conosco, e fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E uma boa semana para todos vocês.